Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o setor bancário. Será que é hora de investir? Como é que estão os grandes bancos? Qual deles dá para investir? Então, antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? E comenta aqui se você tem algum desses bancos, se você pretende investir neles, acha que um deles está barato. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, primeira coisa, gente, nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, isso é só um estudo dos ativos, tá? Cabe a você entender se faz ou não sentido. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é um pouco de como que se comportou o índice financeiro, né? O índice financeiro, ele mede, principalmente bancos e seguradoras. Então, quando a gente pega aqui, deixa eu jogar para o lado, quando a gente pega aqui o índice financeiro, desde dezembro de 2024, aqui, na época que ele estava 12.000 pontos, o índice financeiro chegou a subir cerca de 80% em um ano, então foi uma baita de uma alta, se eu não me engano, uma das maiores altas desde que o índice financeiro foi criado, lá na época de 2011, 2010, se eu não me engano. E aí, o que que isso aqui quer dizer, gente? Que as coisas estavam muito baratas em dezembro de 2024, né? A gente tinha Itaú por R$ 24, a gente tinha Bradesco na casa de 10, R$ 11, a gente tinha Banco do Brasil lá na casa dos 25, né? Banco do Brasil não se mexeu tanto nesse sentido. Então a gente estava com os bancos muito baratos. Desde então a gente teve uma alta expressiva no setor financeiro, a gente tem uma correção agora de 10%. Ele sai dos 20.000 pontos para algo na casa de 19.000. Será que agora é uma oportunidade? Será que tem espaço para se investir nos bancos? É o que a gente vai olhar no vídeo de hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o múltiplo do setor. Então, quando eu olho o histórico de preço sobre lucro do setor financeiro, a gente vê que a média está em 9,3 vezes e o patamar atual está em 10,15 vezes, ou seja, os bancos então estão em linha com a sua média, né? Então não está nem descontado nem caro. O que a gente consegue ver também é que o lucro projetado do setor financeiro está em 9 vezes, ou seja, o projetado para o final desse ano, a expectativa é que os bancos devem ter crescimento de lucros, mais um ano com crescimento de lucros, isso vai trazer o preço sobre lucro um pouco abaixo do que a sua média. Então, aquele investidor que pensa em 5, 10, 15 anos, o cara que olha mais para médio e longo prazo, ainda é um bom ponto para se investir em bancos. Não está caro, está bem longe do que a gente viu lá em 2017, desculpa, 2017 foi ponto da crise, né, mas 2018, 2019 aqui na casa de 15 vezes, tá muito longe, então, os bancos não estão naquela euforia toda, ainda tem muito espaço quando a gente olha nesse sentido para subir. E aí, quando a gente olha para os indicadores dos 4 bancos, então quando a gente olha para preço sobre lucro, hoje o Bradesco é o mais descontado, com 7,5 vezes de preço sobre lucro, mas quando a gente olha para o PL futuro, eu vejo o Itaú cotado a 9 vezes, Bradesco está cotado a 6,5 vezes de preço sobre lucro projetado para esse ano, é esperado mais um crescimento de lucro. Banco do Brasil, se ele entregar o guidance, né, o meio do guidance, lá na casa de 22 bilhões, a gente está falando do banco hoje cotado a 6,5 até 7 vezes de preço sobre lucro e o Sanepar, ó, e o Santander cotado na casa de 7,5, 8 vezes também de preço sobre lucro. Quando a gente olha PVP hoje, Banco do Brasil é o mais descontado, está passando por um momento difícil, então ele tem esse desconto. Dividend yield, hoje o Bradesco entrega o melhor retorno. Quando a gente olha para dividendos, eu acredito que esse ano deve ser algo muito parecido, tanto Bradesco quanto Itaú devem pagar dividendos generosos, lá na casa de 8%. A margem líquida, hoje o Itaú é o que tem a maior margem, ele é o banco mais eficiente, traz também o maior ROI, então justifica o banco ser cotado a 2 vezes o valor patrimonial. É um banco, gente, superior aos outros. Ele entrega mais retorno, ele entrega mais crescimento de lucro em 5 anos. Quando a gente olha para os grandes bancos, Itaú e Bradesco são os únicos que entregam crescimento de lucro nos últimos 5 anos e um ROI acima do que 10%, o Itaú único acima do custo de capital, o Bradesco se aproximando, né? Então, hoje, se você me perguntar, Gustavo, o que que é, quais são os seus preferidos, né? Hoje eu vejo Itaú e Bradesco como os meus preferidos, Bradesco estando mais descontado, e Itaú sendo aquele banco que entrega qualidade e com bom preço. Quando a gente olha no detalhe, eu trouxe 2 gráficos aqui para vocês. Então, eu trago primeiro o drawdown, que é a queda do topo até a mínima, né, que o banco atingiu. Então, quando a gente olha o drawdown médio do Itaú, é 16%. Então, em momentos de maior dificuldade, ele cai 16%.
Ele não é um banco que vai cair 40, 50, 60%, somente em crises muito específicas, como por exemplo 2008. Aqui ele chegou a cair 50%. Mas vocês podem ver que ele é um banco que não cai muito. Ou seja, é um banco que caiu 15, 20%, talvez valha o seu aporte, porque ele não é um banco que vai apresentar quedas constantes. Vocês vão ver mais para frente que tem outros bancos que caem muito mais do que o Itaú. Quando a gente olha para preço sobre lucro, hoje o projetado dos próximos 12 meses é de 8,9 vezes. E quando a gente olha aqui no histórico, a gente vê que em momentos de crise, como 2020, ele bateu 8 vezes, ou seja, ele está muito longe de estar no pico de preço sobre lucro. A gente pode olhar aqui, ó, 2020, ó, vários momentos ele atinge esses 13 vezes de preço sobre lucro, ou seja, o banco ainda não está caro. Para quem está olhando para o banco, quem pensa em investir, ainda tem espaço para se investir no banco, um dos melhores bancos da América Latina. Quando a gente olha para o Bradesco, aqui a situação já é diferente, olha só. A gente vê que em momentos de crise, o banco chega a cair 35%. Foi assim em 2008, caiu um pouco mais, né, quase 60%. Foi assim em 2016, foi assim em 2020, ó, caiu aqui, caiu e permaneceu. E quando a gente olha aqui, ele ainda não se recuperou desse período, né, de 2020 até agora, ele ainda está em queda, então ainda tem espaço para se investir no banco. E quando a gente olha para o preço sobre lucro projetado, está em 6,8 vezes. E quando a gente olha para o histórico, você vê só em momentos de crise ele bateu 7,8. Ou seja, se a gente tiver num momento muito ruim, o banco ainda tem espaço para subir. Por isso que eu trago para vocês que Bradesco é a minha escolha do setor. Não é recomendação de compra nem nada, é a minha visão como investidor, mas hoje é o que eu entendo que está mais descontado. E aí, quando a gente olha aqui a questão de preço de cotação versus os lucros, vocês podem ver que de 2022 para 2023 a gente tem uma queda no lucro, o banco passa por um momento de recuperação parecido com o que o Banco do Brasil está passando agora, e ele se recupera com um lucro acima do que estava em 2020, lá na casa dos 25 bilhões. Só que a cotação não chegou no patamar, a cotação ainda está aqui, ó, na casa dos R$ 18, enquanto naquele período o banco chegou a mais de R$ 25. O que isso daqui significa? O banco ainda tem muito upside, que a gente fala, né? Tem muito espaço para ele subir. E aí, quando a gente olha para o próximo, Santander, aqui eu trago, é uma recuperação mais lenta, o Santander também. Quando a gente olha para a questão de resiliência, olha só, em vários momentos o banco chegou a cair mais do que 35%, né? A gente vê que aqui chegou a cair quase 60% em 2008, em 2000, na crise da Dilma também, de 2012 a 2016. Também caiu em 2008, também mesma coisa. Então é um banco que caiu mais, está se recuperando, vocês podem ver, ainda tem espaço, né? Tá com um drawdown de 46%, mas, como eu trouxe para vocês, é uma recuperação mais lenta nesse sentido. É um banco que está entregando um ROI de 14, 15%, mas parou de melhorar. E acho que esse é o ponto que o mercado precifica. Enquanto o Bradesco continua melhorando trimestre a trimestre, o Santander deu uma estagnada. E quando a gente olha para preço sobre lucro, o Santander é a mesma coisa. Cotado a 6,9, a média de 8 vezes, e a gente vê que em períodos de euforia o banco chega a ser cotado a quase 20 vezes de preço sobre lucro. É dizer que o banco vai triplicar de valor. Então a cotação hoje acho que está 18, 20 reais, é ele ir para 60, R$ 60. Então assim, é muita coisa. Tá? Então é isso que você tem que. Você que está investindo no Santander, acho que ele é o que tem a recuperação mais lenta, mas o maior potencial de retorno, né? E por fim, quando a gente olha aqui Banco do Brasil, a gente vê que a queda atual está em menos 16%, o que é muito abaixo do que as quedas comuns do banco. Então a gente vê que frequentemente, olha no gráfico, frequentemente o banco chegou a cair mais de 27%. Em momentos de crise, ele cai mais de 50%, como em 2008, como em 2016, como em 2020. E hoje a gente está vendo um cenário de que o banco não está com o lucro se recuperando, né? Ele ainda está passando por dificuldade. Eu, particularmente, acho que esse ano vai ser ainda muito difícil para o banco, então eu ficaria cauteloso. Eu acho que se as coisas azedarem, tem espaço ainda para o banco cair. Opa, deixa eu voltar. Tem espaço para o banco cair desses 16% para algo na casa de 30%, 40%. Então acho que tem espaço ainda para o banco cair. E quando a gente olha para a métrica de preço sobre lucro, hoje o projetado está em 5,8 vezes. A gente vê que em momentos de crise o banco fica aqui abaixo de 5, né? Abaixo de 4,7. Então a gente viu em 2023 o banco a
3 vezes preço sobre lucro, e em 2016 também 3, 4 vezes preço sobre lucro. O que eu quero dizer com isso é que, se as coisas azedarem, tem espaço para o banco cair. Da mesma forma, se a gente tiver uma troca de poder na eleição e as coisas melhorarem, né, o agronegócio, a inadimplência, a gente vê o banco também chegando a negociar aqui a 10 vezes de preço sobre lucro. O que isso significa é que hoje o banco cotado a 5,8 vezes de preço sobre lucro, ele pode praticamente dobrar na cotação. Então hoje, se eu não me engano, o banco está a 26, a gente está falando dele para R$ 52. Para quem comprou antes do split, que o banco fez um desdobramento, na época ele era cotado a 55. Então a gente está falando do banco ir para algo na casa de R$ 120. Isso aqui é um baita de um retorno para quem comprou antes do desdobramento, né? Para quem comprou lá em 2020, 2022, essa época aqui foi uma boa época de aportes para o banco. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso, foi um vídeo mais rápido. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido um pouco mais do viés, da minha visão, né? Do setor, o que eu acho que tá barato, o que tá caro. Lembrando, é só uma questão de opinião, não é recomendação de compra ou de venda, nem nada do tipo. Você tem que fazer a sua própria análise, entender, olhar, estudar os seus ativos, tá? Mas comenta aqui, se você tem algum desses bancos. Não esqueça de curtir, se inscrever, tá bom? Ativar os sininhos, que isso faz muita diferença. Compartilhe o vídeo também e comenta aqui se você tem algum desses bancos ou pretende investir, beleza? Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.